O que você faria se pudesse viver eternamente? Por favor, compartilhe todos os detalhes de como você agiria na seção de comentários. E se eu lhe disser que é possível alcançar a imortalidade através da utilização de um corpo robótico? Na mitologia grega, existem dois pássaros do amor, Titonus e Aurora. Titonus é um humano mortal, o príncipe de Troia. Por outro lado, Aurora é uma deusa do amanhecer e, portanto, imortal. Assim, Aurora suplica a Zeus pela imortalidade de Titonus, para que possam viver juntos para sempre. No entanto, ela comete um equívoco. Ao solicitar imortalidade a Zeus, ela esquece de pedir pela juventude eterna. Como resultado, Titonus continua a envelhecer cada vez mais, até se tornar apenas um amontoado de ossos, incapaz de morrer. O envelhecimento e a deterioração fazem com que nossos corpos se deteriorem com o tempo, e eventualmente todos nós morremos. Ao observarmos a história, vemos que muitos imperadores, reis e exploradores passaram suas vidas em busca de uma juventude eterna fictícia, mas nunca alcançaram a imortalidade. Hoje, vivemos na era da ciência e tecnologia, em que a combinação dessas duas áreas tornou possível coisas que antes eram consideradas impossíveis. Contamos agora com computadores altamente otimizados e sistemas de processamento de dados avançados. A neurociência tem progredido rapidamente, permitindo um maior conhecimento do nosso sistema biológico, algo inédito até então. Os pesquisadores atualmente afirmam que os seres humanos poderão fundir seus sentimentos, memórias e sensações com robôs, vivendo assim uma vida muito melhor. Tanto os seres humanos quanto os robôs são impulsionados por algoritmos, sendo a diferença principal que os seres humanos utilizam algoritmos bioquímicos, enquanto os robôs possuem programação binária. E se eu lhe disser que é possível? Eu posso extrair todas as informações do seu cérebro, armazená-las em um chip de computador e conectá-lo a um cérebro robótico artificial. Seria como criar uma cópia digital de nós mesmos. Em 2009, 3 universidades lançaram um projeto chamado Projeto Conectome Humano. Esse projeto representa um esforço empreendedor para mapear as vias neurais que controlam as funções cerebrais humanas. Se conseguirmos extrair os dados do cérebro humano e armazená-los em um dispositivo, como um pendrive, poderíamos implantá-los em um robô e torná-lo imortal. Agora, você teria a capacidade de copiar esses dados, compartilhá-los e fazer o que quiser com eles. Assim será garantida a segurança eterna das memórias humanas. No entanto, até que ponto isso é verdadeiro? A inteligência artificial pode tornar os seres humanos imortais? Neste vídeo, vamos explorar como essa incrível tecnologia pode criar um ser humano imortal. Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização relacionada à ciência e tecnologia do Instante Curioso. Viver uma vida longa, combater o envelhecimento e alcançar a imortalidade são conceitos fascinantes que atraem os seres humanos. Depois de uma busca prolongada, os cientistas agora estão buscando respostas na inteligência artificial imortal, capaz de armazenar memórias e sentimentos humanos em um disco rígido. Alguns dos bilionários mais ricos do Vale do Silício estão investindo em pesquisas biomédicas e programação, com a esperança de desvendar os segredos para uma vida longa. Michio Kaku, um físico e futurista americano, afirma que é provável transferir a consciência humana para robôs. Ele acredita que, um dia, os seres humanos serão imortais, mas ainda não sabemos se é o nosso cérebro ou a consciência que nos define. A ciência ainda não descobriu a conexão central entre o corpo e a consciência que nos une como um único componente. O funcionamento do computador e do cérebro humano é semelhante. Ambos usam sinais elétricos para transmitir informações, embora o cérebro utilize produtos químicos para enviar essas informações, enquanto o computador utiliza eletricidade para transmitir e processar dados. Embora esses sinais elétricos possam viajar em alta velocidade pelo sistema nervoso, nos fios de um computador eles podem viajar ainda mais rápido. Devido aos avanços significativos na neurociência e na computação, agora temos um entendimento melhor de como o cérebro funciona e quais seriam as implicações de recuperar seus dados e armazená-los em um chip de robô. Muitos futuristas acreditam que alcançaremos esse objetivo nas próximas décadas.
Alguns relatórios indicam que o cérebro humano pode armazenar 2,5 petabits de memória, o equivalente a 1 milhão de gigabytes de informações. No entanto, é importante destacar que armazenar informações e processar dados são coisas diferentes. Enquanto nosso cérebro pode processar 11 milhões de bits de informação por segundo, nossa mente consciente só consegue lidar com 40 a 50 bits de informação por segundo. Nesse aspecto, os supercomputadores podem processar 1.000 trilhões de operações por segundo. No entanto, estudos demonstraram que o cérebro tem uma eficiência de processamento computacional mais alta do que uma máquina digital, o que pode auxiliar no desenvolvimento de computadores mais avançados. Se ainda não sabemos exatamente como os dados são armazenados em um cérebro humano, transferi-los para um computador se torna uma tarefa extremamente complexa. Primeiramente, é necessário decodificar as informações em uma linguagem compreensível para a máquina, de modo que possam ser lidas e armazenadas corretamente. Qualquer erro nesse processo pode ser fatal. Portanto, copiar o cérebro humano para uma máquina não é tão simples como parece. Quando substituímos os neurônios por transistores, conectando nosso cérebro a fios e transistores em uma máquina, surge a pergunta: como clonar o cérebro? Os cientistas ainda não têm uma resposta precisa para isso, pois as células do cérebro humano são naturais e não são imortais. Portanto, precisamos de uma tecnologia capaz de mapear e armazenar a memória em uma mente robótica. Se pudermos copiar nossas memórias e decodificá-las em uma linguagem de máquina, a possibilidade de existir para sempre se torna viável. No entanto, surge a questão de quem seria o nós que continuaria a existir, nossa mente ou nossa consciência. Essa é uma questão profunda. A inteligência artificial é capaz de reconhecer padrões e criar novos padrões com base em informações passadas armazenadas em sua memória. Se fornecermos a ela um conjunto de memórias humanas em formato binário, ela pode continuar a executar uma vida baseada em nossos pensamentos e impressões. Em termos simples, nosso processo de pensamento continuaria funcionando e nunca morreria, pois é uma tendência natural que pode ser transmitida de uma geração para outra. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela herda a mesma inclinação natural que seu tataravô possuía. Embora possam ocorrer algumas variações nos padrões de pensamento, o processo de pensamento em si não desaparece. Sempre que observamos algo, deixamos impressões que começam a criar padrões em nossa mente, gerando pensamentos e iniciando o processo de pensamento. Essa inclinação é automaticamente formada quando um ambiente propício, como o corpo humano, entra em existência. Em termos de programação, nossa mente é bastante semelhante aos robôs. Nossas ações em geral são baseadas em pensamentos, que são apenas informações passadas armazenadas em nosso cérebro. Tudo o que criamos são combinações novas de memórias e padrões. Não podemos gerar algo totalmente único, pois faz parte da nossa mente. É como uma máquina totalmente programada que executa tarefas com base nos dados armazenados em sua memória. É por isso que alguns especialistas se referem a isso como uma matriz. Nos seres humanos e em outras formas de vida, existe algo além do pensamento e da mente. Se ignorarmos esse fenômeno e tentarmos preservar o estado da nossa mente, pode ser possível que, um dia no futuro, continuemos a existir como um processo de pensamento. Tudo o que precisaríamos fazer é comprometer nossa consciência e viveríamos para sempre, embora sem amor. Quando Elon Musk foi questionado se ele desejava viver para sempre, ele respondeu: "Eu definitivamente não busco a eternidade. Não sou um grande defensor da longevidade. Acredito que ter uma vida boa por mais tempo seja melhor." Algumas pessoas acreditam que alcançaremos a imortalidade até o final do século devido aos avanços da inteligência artificial. Outros são mais céticos e acreditam que ainda estamos longe de alcançar a imortalidade. A verdade é que há muito a ser descoberto e desenvolvido antes que possamos realmente compreender e atingir a imortalidade. No entanto, a ciência e a tecnologia estão progredindo rapidamente, e é possível que, no futuro, encontremos maneiras de estender nossa vida ou transferir nossa consciência para um corpo robótico. Por enquanto, devemos nos concentrar em aproveitar a vida que temos e buscar maneiras de melhorar nossa saúde e bem-estar, enquanto aguardamos as próximas descobertas e avanços científicos.